Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos embarcar numa viagem incrível e mergulhar fundo na alma de um país fascinante, Portugal. Preparem-se para descobrir paisagens deslumbrantes, histórias épicas e cidades que parecem saídas de um cartão postal. Temos 10 minutos para desvendar séculos de aventura, então apertem os cintos. Portugal, esse pequeno gigante à beira-mar plantado, não é apenas um destino, é uma experiência. A sua geografia é uma tapeçaria rica, desde as praias douradas do Algarve, que beijam o Atlântico, as montanhas imponentes da Serra da Estrela, onde neva no inverno. Não podemos esquecer os vales férteis do Douro, cobertos de vinhas em socalcos que produzem o famoso vinho do Porto. E a tranquilidade alentejana, com seus campos de sobreiros e olivais a perder de vista. No centro, a capital Lisboa, pulsante e cheia de luz. E mais a norte, o Porto, com o seu charme inconfundível. É uma diversidade que cabe num país com pouco mais de 92 mil quilômetros quadrados. Mas a beleza natural é só o começo. A história de Portugal é uma saga de resiliência, coragem e inovação. A sua origem remonta a povos antigos como os lusitanos, que bravamente resistiram aos romanos. Após a queda do Império Romano, vieram os suevos e os visigodos, seguidos pela impressionante ocupação moura, que durou vários séculos e deixou um legado cultural riquíssimo na arquitetura, na língua e na gastronomia. Pensem nos azulejos, na doçaria, em tantas palavras que usamos ainda hoje. O nascimento de Portugal como reino independente é um capítulo emocionante. Tudo começou no século XII, com a Reconquista Cristã. Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, lutou incansavelmente pela autonomia, declarando-se rei de Portugal após a Batalha de Ourique em 1139 e garantindo o reconhecimento papal em 1179. A partir daí, o país começou a traçar o seu próprio destino. A dinastia Afonsina lançou as bases e a dinastia de Eives, que começou com a crise de 1383 a 1385, e a Batalha de Aljubarrota, fortaleceu a nação e preparou o palco para a era mais gloriosa. Os descobrimentos? Os descobrimentos. No século XV, Portugal, impulsionado por figuras como o infante Dom Henrique, ousou navegar por mares nunca antes navegados. Foi uma era de visionários, navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que ligaram continentes, desbravaram rotas marítimas e moldaram o mundo como o conhecemos. Chegaram à Índia, ao Brasil. Estabeleceram rotas comerciais com a Ásia. Essa pequena nação, à beira do Atlântico, tornou-se uma superpotência global, um império que deixou a sua marca em todos os cantos do planeta. A Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, são monumentos vivos dessa grandiosidade. Claro que nem tudo foi um mar de rosas. Houve desafios, crises e o império acabou por declinar. Tivemos o domínio filipino no século XVI, quando Portugal esteve unido à coroa espanhola, e depois a restauração da independência em 1640. O terremoto de 1755 devastou Lisboa, mas a cidade foi corajosamente reconstruída pelo Marquês de Pombal. O século XIX trouxe as invasões francesas e a ida da família real para o Brasil, e o século XX foi marcado pela transição da monarquia
para a República em 1910, seguida por um longo período de ditadura sob o Estado Novo, que terminou pacificamente com a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974. Esse dia trouxe a liberdade, a democracia e a esperança para o povo português. Desde então, Portugal tem vindo a consolidar a sua democracia, a modernizar-se e a integrar-se plenamente na União Europeia em 1986. É um país vibrante que soube preservar a sua identidade enquanto abraçava o futuro. Agora, que tal umas sugestões de cidades para visitar e mergulhar em tudo isto? Claro, comecemos por Lisboa, a capital. É um centro de história e cultura, com um castelo de São Jorge a oferecer vistas panorâmicas, os bairros típicos de Alfama e Bairro Alto para explorar, e os museus fascinantes que contam toda esta história. Não percam um passeio de elétrico e, claro, um pastel de nata. Subindo um pouco, temos o Porto. Uma cidade com um carisma incrível, a Ribeira, Patrimônio Mundial da Unesco, o vinho do Porto nas Caves de Gaia e a arquitetura contemporânea e histórica misturam-se perfeitamente. Coimbra, a cidade dos estudantes, é paragem obrigatória. A sua universidade, uma das mais antigas da Europa, é patrimônio mundial e um ícone de saber. A Biblioteca Joanina é de tirar o fôlego. Évora, no coração do Alentejo, é outra joia classificada pela Unesco. As suas muralhas, o Templo Romano e a Capela dos Ossos contam histórias milenares. A calma do Alentejo e a sua gastronomia são um bálsamo para a alma. Sintra, com os seus palácios de conto de fadas, como o Palácio da Pena e as paisagens românticas, é um lugar mágico. É como entrar num livro de histórias. E não podemos esquecer as paisagens deslumbrantes da Ilha da Madeira e dos Açores, que são verdadeiros paraísos naturais no meio do Atlântico, com uma biodiversidade incrível e culturas únicas. Portugal é muito mais do que a sua história. É a sua gente acolhedora, a sua gastronomia deliciosa, menos do bacalhau aos pastéis de nata, passando pelos frescos mariscos, e a sua música, o fado, que expressa a alma de um povo. É um país que vibra entre o passado glorioso e o futuro promissor. Chegamos ao fim da nossa viagem rápida por Portugal. Espero que esta exploração vos tenha inspirado a visitar este país maravilhoso e a descobrir por vocês mesmos a sua magia. Portugal é um convite aberto para viver e sentir. Muito obrigado por acompanharem mais esta aventura. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem as próximas histórias. Até já e um grande abraço!